Bom dia, pessoal. Eu não sei se alguém já entrou aí, então a gente vai se preparando para o nosso encontro de hoje, o nosso evangelho. Vamos esperando as pessoas que já vão entrando. Bom dia, pessoal. Eu gostaria que vocês me dessem um toque se o som tá bom, se vocês estão ouvindo tudo. Oi, Célia, tudo bem? Celestino, bom dia. Marcão, Cida, tô vendo que o pessoal vai entrando. O meu som tá bom? Se vocês puderem dar um alô aí, que o som tá legal. Ótimo, muito bom. A gente vai aguardando algumas pessoas que vão entrando, né? As pessoas que vão entrando. É bastante emocionante, né? A gente poder estar fazendo o nosso evangelho do sábado de manhã de volta, dessa forma bem diferente, né? Normalmente a gente fazia às 9 horas da manhã, hoje a gente está fazendo às 10, está um sábado um pouquinho frio, né? Mas está um dia muito, muito bonito, um céu azul. Eu estou aqui vendo o céu azul falando com vocês e isso traz boas energias para todos nós, não é verdade? Eu vou começar então, pessoal. Eu também estou com saudade da evangelização infantil, Célia, mas a gente vai se adaptando, né? Com certeza a espiritualidade maior está nos auxiliando e auxiliando todas as crianças também. Eu vou começar aqui com os avisos da semana. Como a Cris bem disse ontem, né? A gente toda live começa pedindo, mas como a gente acredita na causa, a gente tem que estar dividindo isso com vocês, né? Se a gente não acreditasse, com certeza a gente não ia estar falando, não é verdade? Mas a gente acredita, então por isso que a gente divide aqui com vocês, né? Aqueles que puderem continuar fazendo a sua doação em dinheiro, né? A sua contribuição em dinheiro para o nosso lar, para o caminho da luz, a gente agradece. As nossas contas correntes estão em todas as redes sociais aí. Então, fazendo a sua contribuição, só identifica o nome, tá certo? Como a Cris falou ontem também, né, a gente agora, nesse momento, a gente aproveita para arrumar os nossos armários, tirar um pouco de roupa, algum utensílio que a gente não utiliza mais. A gente está parado com o Mercalar momentaneamente, mas logo vai reabrir. Então, aqueles que puderem estar pegando esses materiais, né, e doando para a gente lá no Semlep, na rua Jacó Fett, sem número. A entrada é pelo portão de baixo, tá certo? Então, das 8 às 16, desculpa, todas as terça-feiras, tá bom? Então, quem puder estar nos auxiliando, a gente agradece. E também para os nossos abrigos, né? A Cris colocou ontem algo muito importante que eu vou reforçar aqui, que é a questão do álcool gel e também do álcool 70. Por legislação, esse material tem que ter a liberação, ok? Então, essa liberação impede que a gente utilize produtos fabricados em casa, tá certo? O pessoal está dizendo que travou. Ah, não, alguém já disse que aqui não. Legal. Então, esses produtos, né, de higiene pessoal e limpeza que a gente precisa, fraldas tamanho M, G e GG, lenços umedecidos, shampoo, condicionador infantil e adulto, sabonete líquido, o álcool que eu disse que aí não pode ser aquele que a gente faz em casa, né? O lisoforme, a água sanitária, né? Que esses produtos a gente possa estar entregando lá na nova sede do nosso lar, que agora está na Managé, número 78. E aí a gente vai combinar com quem? Com a Marcinha, tá bom? A Márcia Sena, né? O telefone dela, o celular, é o 99 486 4879, tá bom? Então vocês vão sempre estar vendo aqui a gente fazer essa chamada aqui com vocês
porque, como eu disse no começo, a gente acredita na causa. E se a gente acredita, a gente precisa dividir essa situação com vocês e a gente sabe que vocês vão estar nos auxiliando. A Marcinha acabou de postar o celular dela aqui também na live, tá bom? Bom, pessoal, como a gente falou, a gente agora está fazendo uma prece inicial e também uma sustentação. Então, se você não preparou a sua água, né, vai lá, prepara a sua água, que a gente, no momento, vai fazer a fluidificação da água também. A gente vai ter a nossa prece de sustentação. Eu vou estar chamando o meu amigo Carlos Bettini para me ajudar hoje, né? Vamos ver se dá certo. A gente deixou a Cris tentá-lo, a Soraya tentou, não conseguiu, mas a Cris ontem conseguiu e hoje a gente vai de novo tentar fazer a live aí dividida, como foi feito ontem, né? Mas se Deus quiser, hoje vai dar certo também. Então, no momento, o Carlos vai estar participando. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, pode mandar que o Carlos também vai estar anotando, tá bom, pessoal? Então a gente combinou, ele está lá na casa dele, né? Já está aí conectado, está dando um oizinho aí para todo mundo. Então ele vai estar compilando aí as perguntas para a gente estar respondendo depois, tá certo? Então vamos à nossa prece inicial. Bom dia a todos, né? Como eu já disse, muito bom dia. É muito gratificante estarmos todos aqui hoje, nesse dia repleto, onde Jesus nos presenteia com céu azul. Estamos aqui então reunidos, sentindo este amor do Cristo, para nos ligarmos à pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que neste momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor Pai de criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade, que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. Bom, o tema de hoje é o amor incondicional das mães. Tá? A gente vai falar um pouquinho desse amor. E eu pensei, e a gente, primeiro, eu fiz algumas colas aqui, como a Rosa também falou, né? A gente não tem como estar mostrando o PowerPoint, logo alguém vai dar um jeito nisso numa live aqui para nós. A gente vai aguardar. Por enquanto, a gente vai fazendo assim, a gente distribui aqui as nossas anotações. E aí eu pensei em a gente falar o que é o amor incondicional. A definição de amor incondicional significa amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limite para se amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar. O amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. É o típico amor de mãe e é dado livremente, independente do que recebe em troca. Quando eu estava pensando nesse tema, eu lembrei de algo que acontecia no tempo da Cris. A Cris, que é a nossa presidente, né? Como eu sou um pouco mais novo que ela, isso não acontecia no meu tempo. Então a gente não tinha, nem todos tinham condição de ter telefone, e às vezes a gente combinava de ir na casa de alguém, marcava um horário e ia lá para a gente conversar, enfim. E às vezes a gente chegava na hora do almoço. Na verdade, o almoço na casa das pessoas tinha atrasado, né? E aí a gente ficava todo sem jeito ali de estar participando, não é? E sempre alguém chegava e falava, não, vem aqui, pega um prato, senta na mesa, que aqui é casa de mãe. Sempre cabe mais um. E é interessante
que isso me veio em pensamento, que talvez lá atrás a gente não tivesse essa ideia de que isso fosse um amor incondicional, mas já era algo que acontecia e muitos, né? Porque eu estou falando aqui, eu tenho certeza que muitos estão lembrando disso, né? Aqui é casa de mãe, sempre cabe mais um, porque acaba essa casa que sempre acolhe. Era isso que as pessoas queriam dizer, né? Aqui você sempre vai estar acolhido. E coração de mãe é assim, sempre vai acolher o próximo, né? Então esse é o amor incondicional. Às vezes a gente lembra também de algumas questões que a gente tem com os nossos irmãos, não é? Onde a gente fala para nossa mãe, você protege o irmão do meio, você protege o irmão mais velho, e as mães sempre tentam, não é bem isso, é que ele está precisando assim, depois você vai precisar daquele outro jeito, né? E aí é interessante porque a gente vai percebendo como as mães têm que abraçar todos com o mesmo carinho, né? E mesmo os outros, um ou outro, achando que isso não é verdade. Claro, os tempos mudaram, né? Hoje a gente tem outras formas de como acolher os amigos dos nossos filhos, mas quando a gente faz lá a festa do pijama em casa, ou quando a gente convida todos para comer uma pizza, fazer um churrasco, enfim, através dos nossos filhos, a gente está abraçando também esses amigos, não é? Porque a gente quer o bem para os nossos filhos. Então, dessa forma, a gente está vivenciando esse amor. A gente pode até colocar que ele ainda está engateando, mas se a gente parar e olhar, a gente vai perceber ao nosso redor quantos e quantos exemplos de amor incondicional a gente não vivencia e não está percebendo nos dias de hoje, não é verdade? Eu trouxe um texto, esse texto é de um site que se chama Momento Espírita, que é da Federação Espírita lá do Paraná. E eu ouvi esse texto há bastante tempo atrás, e eu me lembrei dele e eu queria dividir esse texto com vocês. O texto é redigido pela redação desse site, né? E o texto tem um nome que diz assim, Quando Deus Criou as Mães. Então eu vou estar lendo aqui com vocês. Diz uma lenda que o dia em que Deus criou as mães, um mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação. Em que, afinal de contas, ela era tão especial? Deus continua, né? O bondoso e paciente Pai de todos nos lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotado de mãos hábeis e ligeiras, que agissem depressa preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma, que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha de escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos, um par para ver atrás de portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro par para ver o que não deveria, mas precisa saber, e naturalmente, olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo. Não tenhas medo, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho, uma de 5 a escovar os dentes, quando está na hora de dormir. Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos. De superar a própria enfermidade em benefício de
dos seus amados e de alentar uma família com o pão do amor. Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor, mas ainda assim insistir para que o filho parta em busca do que lhes continua a felicidade ou significa seu progresso maior. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias de alegria e os de tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos, que soubesse cantar as canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor, que cantassem poemas de exaltação, à beleza da paisagem e aos encantos da vida. Uma mulher, uma mãe. Ser mãe é uma missão de graves responsabilidades e de súbita honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto haja as mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe. Porque a mãe não é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança do que seus filhos alcancem felicidade de paz. Desculpa, é porque a mãe é a mão, tá? Vou corrigir. Porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de seus filhos alcancem a felicidade e a paz. Eu achei bastante bonito esse texto e às vezes eu recorro muito a esse site porque ele sempre tem algumas mensagens bastante positivas, né? É interessante a gente falar de mãe porque é um desejo de muitas mulheres, né? E a gente sabe quanto responsabilidade cada uma dessas mulheres tem ao se tornar mãe, né? Das mudanças que elas vão passar, aquelas que podem gerar os seus filhos, a mudança chega a ser até física, não é verdade? E, claro, as mães do coração também, quantos desapegos a gente vai aprendendo com os nossos filhos, quanto a gente vai aprendendo em melhorar as nossas virtudes e também melhorar as nossas fraquezas, não é verdade, diante da maternidade. E a gente vai aprendendo isso com o tempo, não é? E a gente vai, como diz o texto, desapegando de muitas das nossas questões. Quantas vezes a gente, antes de ter os filhos, a gente saía pelo mundo, tinha a oportunidade de viajar, acampar, enfim, fazer grandes coisas, não é? Que a gente entendia que eram grandes. E quando a gente tem as crianças, tem os filhos, a gente acaba não podendo mais participar dessas questões da nossa sociedade, mas a gente acaba abraçando outras tantas, não é? A gente acaba se privando de tantas outras, mas com o objetivo de ajudar essas crianças no seu desenvolvimento, né? E para nós espíritas, mais do que tudo isso que a gente está falando de privação, às vezes financeira, enfim, tem uma questão muito importante, que é oferecer para esses espíritos que Deus nos confia a oportunidade da reencarnação e da evolução. A gente sabe que para a gente evoluir é necessário a gente reencarnar. E a gente só consegue reencarnar se tiver as crianças, né? E mais do que isso, depois é ajudar todos esses pequenos nesse aprendizado, nesse caminho, né? Como a gente costuma dizer, crianças pequenas, pequenos problemas. Crianças grandes, os problemas vão se alterando e a gente também vai se alterando, né? E a gente vai aprendendo a conviver dessa forma com todas essas diversidades, né? Eu estou vendo aqui o tempo, tá certo? Porque daqui a pouco o meu amigo Carlos vai entrar. Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 890, ela fala assim: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos humanos e aos animais? E as respostas dos espíritos, né?
tanto um quanto o outro. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor está limitado às necessidades materiais e termina quando os cuidados tornam-se inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e desinteresse que são virtudes, sobrevive até mesmo a morte e prossegue no mundo espiritual. É interessante a gente fazer essa colocação, inclusive que está no Livro dos Espíritos, porque quando a gente estuda e assiste NetGeo, por exemplo, né, a gente vê lá a preocupação da leoa com os leõezinhos e assim por diante, né? Mas quando chega uma determinada situação, uma determinada idade, desenvolvimento dos animais, eles se separam, cada um escolhe o seu caminho e é natural, não é? E muitas vezes eles nunca mais vão se cruzar. E para nós humanos não é bem assim, não é? A gente sabe que essa ligação vem de outras vidas, a gente sabe que a gente está aqui junto para a gente resgatar tantas outras situações e mais do que isso, né? A gente sempre continua ligado, né? Mesmo que os nossos filhos ou os nossos pais estejam em outra cidade, estejam em outro país, não importa essa ligação, a gente sabe que ela continua. E daqui a pouco eu vou falar também da ligação espiritual, não é? Continuando ainda no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 205, pluralidade das existências, tá? Pergunta 204, desculpa. Ele diz assim: desde que tivemos muitas existências, eu estou falando, né, das existências, como a gente disse aqui. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? E aí vem a resposta: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas da simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Continuando nesse tema, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a gente vai ter lá a parentela corporal e a parentela espiritual, onde os espíritos explicam para a gente que nós, pais, vamos passar para os filhos a formação do corpo, né? E que o espírito não nasce desculpa, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo, né? O pai não cria o espírito, mas ajuda na criação do corpo. E aqui, nesse trecho, o Evangelho continua falando daqueles que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos. São, às vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. E esse texto continua, e é interessante porque ele fala que ao contrário também pode acontecer. E muitas vezes, o que a gente faz ou a gente pensa diante de algumas situações que a gente vive dentro de casa, né? Ah, essa família que eu tô deve ser exatamente daquela que encarnou um monte de espíritos antipáticos, porque não é possível. E a gente já aprendeu e a gente já está vendo, a espiritualidade está falando para a gente que a gente está no lugar certo, na hora certa e na família certa também. Então, se a gente está lá naquela família, com certeza é porque a gente tem ligações, sim, e se temos dificuldades agora, porque elas são ainda resgates de outras situações. Mas a gente precisa agora, que a gente está na nossa melhor condição nesta encarnação, e trabalhar, sim, as nossas dificuldades, trabalhar as nossas virtudes, trabalhar a nossa reforma íntima. Né? E como? Em família. É interessante porque, às vezes, a gente tem muitas questões entre os filhos naturais e os filhos do coração. E quantos de nós já não deparamos com situações onde aquele filho do coração tem muito mais sintonia com a mãe ou com o pai do que os filhos naturais, não é verdade? E quem vai explicar isso? Muitos de nós não podemos explicar ou não sabemos explicar, mas sim, Deus, a espiritualidade maior, tem sim as respostas para cada um de nós. É daquilo que
a gente entende, né? Ou muitas das coisas que a gente não consegue entender, mas esse devotamento, esse amor por todas essas crianças, pelos jovens, é algo que muitos de nós às vezes não conseguem entender, né? Perceber o devotamento, perceber o desapego e o apego ao mesmo tempo, né? Nesses momentos que a gente vem vivendo, quantas e quantas entrevistas a gente está vendo, né, de mães dedicadas em casa que também trabalham em hospitais ou trabalham numa situação um pouco mais adversa e estão lá também se dedicando, estão também mostrando esse amor, né? Então a gente vai percebendo que este amor, essa convivência é que vai fazer com que o mundo se transforme. Então nós, homens, né, temos que aprender a vivenciar esse amor materno também. Algo que para nós às vezes é tão difícil, não é? A gente tem que realmente perceber e melhorar em cada um de nós essa questão de como vivenciar esse amor, de como vivenciar esse desapego e esse apego, né? Essa questão de valorizar as coisas pequenas e às vezes a gente se esquece disso. Então que cada um de nós, no dia de hoje, possa olhar, né, para esses exemplos dessas mães e nos melhorar, não é verdade? E como eu estou falando disso, né, e falando desses exemplos, como que a gente trata o Dia das Mães, né? Claro que para muitos é uma data comercial, né? É uma data... Deixa eu fechar aqui que minha cachorrinha está latindo. E aí ela tá... Deixa eu fechar aqui, pessoal. Senão vocês vão escutar ela latindo. Então, como eu estava dizendo, como que às vezes a gente fala muito, é uma data comercial, né? Mas tem um sentimento por trás também. Não é verdade? Claro que tem esse sentimento e a gente tem que valorizar esse sentimento, né? Então valorizar esse sentimento com todas as nossas mães que ainda estão encarnadas, não é? Se hoje a gente não tem essa condição de estar próximo diante de tudo isso que a gente está vivendo, que a gente possa estar próximo de uma forma virtual, não é verdade? A gente possa levar as coisas pequenas, deixar de lado alguma coisa que um falou e o outro retrucou. Isso que isso possa ter ficado naquele momento e agora, mais do que nunca, a gente dê vazão, né, para as coisas boas, né, para essa lembrança, para essa questão bastante positiva de vivência com as nossas mães, né? Se a gente vai dar um presente, ok, mas sem dúvida que o abraço caloroso é algo que preenche o nosso e o coração delas também, né? E aí muitos de nós podem estar se perguntando como que a gente vai fazer com as nossas mães que estão na pátria espiritual. Oração, não é verdade? Oração. Lembrar das boas recordações e dos bons momentos que a gente teve com as nossas mães, não é? Com certeza essa energia vai encher as nossas almas e vai fazer essa energia chegar até elas lá, estejam elas aonde estiverem, né? Às vezes a gente vacila um pouco ou não acredita muito nessa informação, mas a espiritualidade fala tanto para nós dos fluidos, da energia. Então vamos nos dar essa oportunidade e ter bons pensamentos, não é? Fazer orações, porque com certeza esse bom pensamento vai chegar até lá. E lembrando disso, pessoal, lembra lá no livro do Nosso Lar, quando André Luiz está lá ainda em tratamento, e ele pergunta para o Lísias por que ninguém vem falar com ele, que ele diz que aquelas pessoas que desencarnaram antes dele, né, que eram parentes dele, né, por que ninguém veio falar com ele ainda? Será que todo mundo esqueceu dele ou ninguém gostava dele? E Lísias informa que a mãe dele sempre intercedeu por ele, mesmo no tempo em que ela já havia desencarnado e ele começou a ficar doente, né? E ela sempre intercedeu, sempre fez orações por ele, né?
e que a mãe dele, nesse momento, já ocupava outras faixas acima do nosso lar, não é? Vivia em outras faixas acima do nosso lar, e ela continuava vibrando, intercedendo, orando por André Luiz. E é interessante, né? Esse momento é um momento bastante bonito no livro, quando ele tem a oportunidade de reencontrar a mãe, né? E é um momento muito lindo. E é interessante porque quando ele reencontra a mãe, ele começa a sentir algumas chagas terrenas, né? E começa a fazer o quê? Reclamar, né? Algo que não é muito da nossa, do nosso perfil, mas ele começa a reclamar e vai se queixando de alguns males, enfim. E ela, né, mãe, vai ouvindo e quando percebe uma pausa das lamúrias, ela diz o seguinte para ele, né? A dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, mas pela porta de luz que oferece aos espíritos, a fim de sermos mais compreensivos e humanos. Aconselhou a modificar a atitude mental. Fluidos vigorosos partiam do sentimento materno, vitalizando-lhe o coração dolorido. A palavra maternal consolou-o. Inesperado contentamento banhou-lhe o espírito, passando a sentir-se outro, mais alegre, animado e feliz. Então, mesmo lá na pátria espiritual, as nossas mães estão conosco, né? E de alguma forma trazendo ensinamentos para cada um de nós. E como eu estou falando de mãe, né, eu não posso deixar de falar da Mãe Maria, né, que sempre intercede por nós. Quantos e quantos de nós não somos abençoados, né, por intercessão da Mãe Maria? Na verdade, a gente não pode esquecer de falar dela nesse momento, desde o momento em que o anjo Gabriel veio estar com ela, dizendo que ela daria a luz a uma criança e colocaria o nome de Jesus, todo o acompanhamento, responsabilidade e devotação que ela teve por Jesus enquanto criança, adolescente e também no momento do seu desencarne, no momento da crucificação. E depois disso, o que a gente recebe de notícia, né? Maria é incumbida de assistir os nossos irmãos que acabam desencarnando pelo suicídio, né? Então ela recebe a cada um deles, ampara e encaminha. Olha que coisa boa, né? Quanto devotamento por nós humanos que continua. E aí, pessoal, para estar terminando, que daqui a pouco o Carlos tem que entrar, eu queria que cada um de nós pudesse nesse momento fazer assim vibrações para todas as mães, né? Para as nossas mães encarnadas, lançar esses bons fluidos para todas elas, né? Em forma de oração, em forma de agradecimento, em forma de caridade para todas essas mães, não é? Para aquelas mães que já desencarnaram, né? Que a gente tenha bons pensamentos por elas, lembrar, como eu disse, dos bons momentos que a gente vivenciou com cada uma delas, não é? Que esses fluidos vão chegar até elas. As nossas avós, que são mães duas vezes, não é? Não é verdade? Quantas de nós ouvimos, né? Que a mãe cuida e a avó descuida, né? Mas isso, é claro, é uma brincadeira. A gente sabe do amor que as vós têm pelos netos, então também vamos vibrar e orar em muita gratidão por todas essas mães, as mães do coração. E aqui, quando eu falo de mães do coração, eu estou falando daquelas pessoas generosas que cruzam o nosso caminho e nos acolhem como filhos, né? Num abraço, num sorriso, numa troca de olhar. Quantas e quantas mães transmitem esse afeto para nós, não é? E a gente sente aquele calor, a gente sempre aquele amor, a gente sente aquele amor. As mães do A Caminho da Luz, não é? Quantas e quantas mães do coração a gente encontra no A Caminho da Luz, nos dias de assistência espiritual, em especial no nosso sábado, que são trabalhadores, que são assistidas, e também tem aquele momento de ofertar para nós um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, e aí a gente está lá sentindo esse calor, sentindo essa emoção com cada uma delas, né? E deve ser por isso que a nossa casa tem esse aspecto de acolhimento, né?
porque com certeza a gente tem também lá muitas mães que já desencarnaram e estão lá vibrando por nós, nos auxiliando nos trabalhos. E essa é uma característica que muito de nós, eu pelo menos coloco sempre, mas muitas outras pessoas colocam também, que é a questão do acolhimento da nossa casa. E esse acolhimento é esse amor incondicional, esse amor de mãe. E aqui eu queria deixar o meu muito obrigado para a dona Marlene também, né, que é mãe, né, e que nos acolheu como filhos e continua acolhendo como filhos, né? Quantos de nós não ouviu várias palavras de afeto, de vários gestos, chamando também a nossa responsabilidade da dona Marlene, questões que às vezes a gente se colocava que não tinha essa responsabilidade, que não tinha essa condição, e ela confiou em cada um de nós. Se eu perguntar aqui, muitos de nós têm diversas histórias e diversos gestos, e aí fica também que todos nós possamos vibrar muito amor, muito carinho, muita gratidão para a dona Marlene também, e com certeza ela vai estar recebendo lá no plano espiritual, não é? E a gente tenta, né, como a Lúcia está colocando aqui, a gente tenta seguir os exemplos, né? Claro que a gente vai falhar, nós não somos a dona Marlene, mas cada um de nós vai tentando seguir esses exemplos que com certeza ela deixou para nós e ela está deixando para nós, sim. E para terminar, pessoal, eu queria dizer algumas palavras do Mário Quintana sobre mãe. E são simples, mas bem profundas, e elas dizem assim: mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. 3 letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. A palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Que Jesus possa estar abençoando todas as mães, tá bom? Pessoal, agora eu vou chamar o Carlos, que ele vai me ajudar aqui nas respostas. Vamos ver se eu vou conseguir. Tentar aceitar aí. Vamos ver se vai dar certo. Cruzando os dedinhos, aguardando o Carlos Bettini entrar. Tá carregando. Alô? Ô, Carlão. Alô, Carlão. Bom dia, tudo bem? Bom dia, e você? Tudo jóia. Vamos tentando nos adaptar aqui, né? Espero que funcione tudo direitinho hoje aqui, né? Pelo menos você já apareceu, Carlão. Né? Já deu Pelo menos alguma coisa, já deu já certo, deu né? certo. Carlão, É isso aí. eu convidei você, claro, para a gente fazer a nossa sustentação. São 10h35, dá para a gente ir aí até mais ou menos 10h50, 10h40 e alguma coisa. E aí eu queria Uhum. que você respondesse aí algumas perguntas que o pessoal foi fazendo, não é? Então, eu, pelo menos enquanto eu fui acompanhando as perguntas aqui, a única pergunta que eu tenho, ela não está relacionada exatamente ao Evangelho, que aliás foi muito bom, parabéns, gostei muito, como sempre. Eu vou pedir até ajuda para nossa amiga Márcia Sena, que está aí nos acompanhando, porque eu não anotei o nome da pessoa, só consegui anotar a pergunta a respeito da entrega do cupom fiscal, se nós estamos recebendo. Eu imagino que esteja da mesma maneira que está sendo feita a entrega de donativos e outros itens, né? Nós estamos recebendo, só precisa combinar com a Márcia para entrega, não é isso, Isso, Carlos? é isso mesmo, né? A gente pode, eu vou repetir o telefone aqui da Marcinha, e aí essa pessoa pode estar falando com ela. O telefone Uhum. da Márcia, então, é o 99 486 4879. Foi a Ah, Tabata. tá. Apareceu Isso, aqui, foi a Tabata, Tabata. fui eu. Isso, Tabata, É, você liga para Marcinha e você combina com ela aí como fazer as doações. né? Agora nós estamos aqui para poder, se vocês tiverem perguntas aí, por favor, coloquem para nós aí essas perguntas. Deixa eu ver se melhora aqui, se eu acender uma luz aqui, acho que ficou um pouquinho melhor agora.
Tá, mas estou te vendo bem, bem alto e claro. Legal, muito bom. Né? Bom, se ninguém tem a Rua Managé, tá? A Cris também está escrevendo aqui, Tabata, você pode estar fazendo a entrega lá na Rua Managé. A Marcinha vai estar lá todos os dias, tá bom? E vai estar combinando com você a entrega. As entregas podem ser feitas de segunda a sextas-feiras, das 10 às 14 horas. Só dá uma ligada para ela, tá bom? De segunda a sexta, das 10 às 14, dá uma ligada para ela. Rua Managé, número 78. Isso mesmo. Tá bom. Bom, pessoal, se vocês não têm, então, nenhuma pergunta, vimos sim, Cris, já falamos aqui, né? Se vocês não têm nenhuma pergunta, então eu vou pedir licença para o Carlos, então, fazer a nossa... Ah, tem uma pergunta aqui. Carlos, você está vendo aí? Eu tô. Que não nos envaideçamos e enxergando os conselhos. Como não cair na cilada de como espíritas não nos envaidecermos e cairmos nos conselhos fraternos, não enxergarmos nos conselhos fraternos a nossos irmãos. Eu acho que é isso, né? Ou seja, a questão muito bem colocada pelo Fábio, eu acho que a humildade é algo que a gente precisa trabalhar sempre, o bom senso, né? A ideia da fé raciocinada que Kardec nos coloca sempre, é importante a gente ter sempre esse bom senso, esse cuidado nessa avaliação e não nos deixarmos levar muitas vezes, né? Todos nós temos emoções, sentimentos, uns se levam mais pela emoção do que outros em alguns momentos, mas então nós temos aí a situação de que precisamos avaliar sempre as questões com muita tranquilidade. E um conselho, né? Eu acho que nós jamais, em hipótese nenhuma, devemos, vamos dizer assim, desmerecer ou considerar menos a religião dos nossos irmãos, qualquer que seja essa religião, por mais que nós tenhamos outros pontos de vista, Deus, na sua infinita bondade, sempre permite a cada um de nós que nós tenhamos acesso ao remédio necessário, né? Para nós espíritas, o Espiritismo veio com o Consolador prometido para essas respostas, com os esclarecimentos que nós podemos e conseguimos assimilar. Para outros irmãos, nós temos essa questão das religiões que, para eles, calam fundo ao coração, né? Nós tivemos uma pergunta aqui da Lúcia a respeito de quando nós esquecemos de realizar o Evangelho no lar, né? Pelo menos foi o que eu consegui ver aqui. O que fazer? Olha, na verdade, assim, essa questão da quarentena tem complicado para nós, muito de nós, às vezes, que a gente acaba se perdendo um pouco nos dias da semana, né? Por não sairmos, por perdermos aquela rotina, nós muitas vezes acabamos nos esquecendo e passa o momento. A minha sugestão é, se você esqueceu, se confundiu a relação ao dia, primeiro não se culpe, né? Então eu gostaria aí que você, se você se esqueceu de fazer seu evangelho no lar em algum momento, sente naquele momento e faça, veja uma outra maneira de se programar na próxima semana para voltar ao seu horário habitual e muito amor no coração, vamos em frente, toda a prece é muito importante, né? Tem uma pergunta que apareceu aqui da Soraya a respeito do que dizer para as mães que a respeito desse momento de pandemia, que estão trabalhando em casa, estão cuidando dos filhos, muitas vezes ainda estão sendo professora dos filhos, isso, aquelas ainda que não são as professoras, mas que também são professoras na sua profissão, e então tendo que cuidar da casa, de toda a rotina, né? Olha, é um desafio enorme aí para as mães, para todas as famílias, porque realmente está sendo muito difícil, muito difícil. Temos que ter paciência, contar com a colaboração dos nossos filhos, do nosso marido, né?
porque a situação é complicada. Em alguns momentos aí, cada um precisa assumir uma parte dos afazeres, ou aí as famílias se comportam, ou se acomodam, vamos dizer assim, da maneira como for melhor. Algumas já dividem previamente o que cada um faz em função dos horários e das rotinas, outros vão auxiliando da maneira como dá, hora aqui, hora ali, né? Seja no trabalho do marido, seja no trabalho da esposa, porque também está acontecendo isso, às vezes até um auxilia em algum momento na situação do trabalho do outro, lógico que de uma maneira secundária, mas o desafio é enorme. Força para vocês, mães, nesse momento, porque ganharam mais uma tarefa aí enorme, né, fora o confinamento, mas nossa esperança é que isso passe, né? Carlos, teve uma pergunta aqui que eu estava respondendo a da Soraya, eu acabei não vendo, Você sabe como é que eu faço para ver? Ah, peraí, consegui aqui. Isso, você vai mexendo na. Espera só um pouquinho. Aí, aqui. Meu pai faz. Kelu Map, né? Meu pai faz 8 meses que teve um AVC, não se mexe, não fala, não come. Estou muito angustiada. Se tem alguma explicação no Evangelho sobre isso? Olha, situações de provas difíceis que nós enfrentamos, né? Eu acho que só você sabe o desafio enorme que você está enfrentando. Eu passei um pouco por essa situação de, quanto filho, ter que ser um pouco pai do pai, né? Estou passando, vamos dizer assim, não na mesma proporção que você, que como filho aí está tendo que cuidar de todos os detalhes aí do seu pai, toda a alimentação, higiene e tudo mais, com remédios, médico e toda essa situação. Mas, de alguma maneira, isso deve ser algo, isso é algo que, de alguma maneira, ficou no passado ou é uma prova, né? Muitas vezes nós espíritas temos o hábito de colocar tudo como se fosse um resgate, algo que a gente não fez, algo que não foi feito de maneira adequada ou correta no passado. Mas tudo isso também pode estar sendo um momento que vocês escolheram no plano espiritual para passar por essa situação só para reforçar os valores morais que vocês já adquiriram também, né? Mas é uma prova muito dolorida, né? Nós sabemos que ver pessoas que nós amamos em condições difíceis, né? E por mais que a gente faça, a gente não conseguir fazer com que essa pessoa se recupere, volte a uma vida normal. Na verdade, a pessoa que nós amamos se torna outra pessoa nesse momento, né? Porque o espírito do pai também, ou de uma pessoa como uma situação como essa, o espírito permanece o mesmo, a mesma pessoa, o mesmo amor por todos, mas o campo físico, né, o corpo físico, que é o meio dele se manifestar com os demais, com o meio que está no seu entorno, não permite com que ele se expresse, não permite com que ele consiga interagir como antes conosco, e para nós que estamos cuidando, muitas vezes se torna a mesma pessoa, a mesma aparência, nós temos o mesmo amor, mas se torna uma pessoa diferente, porque mudam-se os hábitos, muda-se a rotina, e tudo isso mexe muito com a gente, mas nós temos que ter em mente que nós estamos fazendo o melhor possível por essa pessoa, nós estamos cuidando dela. Eu acho que o fato de você cuidar do seu pai, de você poder fazer tudo isso por ele, um AVC aí precisa acompanhamento médico, naturalmente que você deve estar tendo com ele, porque às vezes ele, depois de um tempo, ele também regride, muitas vezes a pessoa recupera alguns movimentos, algumas coisas, ou se adapta para se comunicar, por exemplo, através de uma outra forma, uma outra maneira, e que você tenha muita força, né, amiga, nesse desafio bastante grande que você lida com isso nesse momento. Mas vibramos nós aqui muito amor por você e pelo seu pai, dentro desse seu
desafio aí, tá ok? Mas, Elgas, quer falar alguma coisa, Carlos? Não, é isso mesmo, Carlos. Eu acho que, como você bem colocou, né, a questão das provações que a gente se compromete no plano espiritual e, claro, quando a gente encarna, a gente não lembra disso, né? Mas essa dedicação e ter a consciência de que o que ela está fazendo é o melhor que ela está fazendo, né? Às vezes a gente também carrega um pouco dessa culpa de querer fazer mais e às vezes não conseguir. Carlão, nós estamos chegando no nosso horário, então temos que fazer. Eu vi agora mais perguntas, mas infelizmente não vai dar tempo de responder. Então agora a gente tem que partir aí para a nossa sustentação, né? Então eu Tá convidei o ok? Carlos para estar fazendo a sustentação. Fique à vontade, Carlos. Tá ok, eu vou tentar fazer algo aqui, eu não sei se vai ser audível aí para vocês, mas vamos ver se funciona aqui. Vamos então, nesse momento, nos unindo, cerrando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e nos preparando para receber essa assistência espiritual. Não importa onde nós estejamos, a nossa posição, o que importa é que estejamos ligados em pensamento aos amigos espirituais e que nós nos permitamos unir a essa energia para sermos nós mesmos os beneficiários desse atendimento. Vamos perceber que há uma suave melodia no ar, uma melodia de amor do Mestre Jesus por seus emissários e que vem cuidar de cada um de nós. Através de seus prepostos que vão entrando em nosso ambiente, trazendo o seu amor em forma de luz. Luz que higieniza nosso lar e que nos envolve em sensações de paz. Seus prepostos também, nossos amigos espirituais, vão nos envolvendo e direcionando fluidos de saúde e bem-estar ao nosso corpo físico, tratando desde o alto de nossas cabeças até os nossos pés. Somos assim inteiramente tratados por esse passe de amor. Todas nossas células se renovam e nossas funções físicas se refazem neste momento. Com imenso carinho, eles dirigem suas vibrações de amor ao nosso sistema emocional, fortalecendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, trazendo pensamentos positivos, pensamentos equilibrados. E nos pedem agora que possamos alimentar todos esses pensamentos com otimismo, com fé, com esperança, com amor, que possamos aproveitar essa sublime oportunidade que Deus, nosso Pai, está nos oferecendo de cultivar a paciência, de cultivar nossa indulgência, de descobrir e cativar nosso amor ao próximo e de, sobretudo, eles nos rogam que olhemos para nós mesmos e façamos a descoberta da centelha divina que existe em nós e nos torna passíveis de aperfeiçoamento, melhoria e evolução. Esses amigos espirituais agora trazem os elementos necessários à fluidificação de nossas águas e nos convida a mantermos em ligação com Deus e com o nosso Mestre Jesus em todos os momentos de nossa vida, em todos os nossos desafios diários. Assim, Pai da vida, te agradecemos por mais esse momento de amor que pudemos vivenciar junto de Ti e pedimos que continue conosco a nos ajudar, a nos guiar pelos caminhos dessa transição que nós estamos atravessando nesse momento, para que saiamos dela como pacificadores que herdarão a terra. Que assim seja e que Jesus e seus prepostos nos acompanhem ao longo de toda a semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Carlos. Obrigado o pessoal aí que nos assistiu. Amanhã,
A live é com a Lumena, às 10 horas da manhã. E aí fica aqui, de novo, muita paz, um bom dia das mães para todos vocês, se protegendo, se cuidando, não é? E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Fiquem com Deus.